A paz do Senhor Jesus, que satisfação, que alegria poder estar com você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo, eu sou professor da Escola Dominical aqui da Catedral de Perus e tenho hoje a responsabilidade de compartilhar com você sobre o conteúdo da lição deste domingo, dia 16 de março de 2025, a lição de número 11, a salvação não é obra humana. Bom, como você já pode perceber, hoje nossa escola dominical num formato diferente. O que acontece é que nesse dia 16 de março nós não estamos tendo a nossa escola dominical presencial aqui na Catedral. E você que nos acompanha aí pela internet sabe que todos os domingos nós temos aqui nas redes sociais da nossa igreja a transmissão da escola dominical. Nós temos aí em torno de 15 classes da escola dominical que se reúnem todos os domingos e aos domingos é transmitida a aula da classe dos obreiros, a classe Samuel. Porém, neste domingo está acontecendo aqui na nossa igreja o batismo. A cada 3 meses acontece o batismo na nossa igreja e ele sempre acontece no domingo de manhã. Então, por conta disso, nós não temos a nossa escola dominical hoje, porém, a nossa igreja proporcionou essa oportunidade de trazermos o conteúdo da nossa aula, da lição dos adultos para que você possa estar acompanhando em algum outro momento, e vale tanto para os irmãos que sempre nos acompanham pela internet aos domingos, né, a nossa aula, bem como aos irmãos aqui da sede que tem aí a oportunidade em outro momento de acompanhar o conteúdo da nossa lição. Pois bem, então é uma forma de nós não perdermos aí o ritmo, né? Não temos a lição aqui presencial e por um motivo super justificado, é o avanço da obra de Deus, e o batismo é essa oportunidade em que nós temos para perceber, né, o quanto a nossa igreja está avançando, crescendo em número de membros, e por conta disso nós não vamos perder aí o ritmo da escola dominical e vamos continuar a sequência das nossas lições, e sobretudo no assunto que nós estamos estudando nesse trimestre. Como você sabe, o assunto do trimestre em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E na lição de domingo passado, você que acompanhou, viu que o tema da lição de domingo passado foi sobre o pecado e salvação, né? Mais precisamente, o título da lição de número 10 foi "O pecado corrompeu a natureza humana". Nós temos aí um bloco de 2 lições nesse assunto sobre o pecado e a salvação. E hoje é a segunda lição desse bloco. O tema da lição de hoje é "A salvação não é obra humana". Mas antes de nós falarmos sobre a lição, fazermos aqui a leitura bíblica, fazermos a leitura do texto áureo, da verdade prática, eu quero convidar você para estar orando juntamente comigo, para que Deus possa nos abençoar no decorrer deste período da nossa aula. E também aproveito aí a oportunidade de agradecermos a Deus por esse espaço que nós temos, de conversarmos aqui sobre a nossa lição. Aproveito também para agradecer a presidência da nossa igreja, pastor Elias Cardoso, nosso presidente, que nos proporcionou esse espaço também para a escola dominical online hoje, bem como a presidência da nossa igreja e os nossos superintendentes, né? O pastor Edson Dominicali, o presbítero Isaías Gonçalves, que são os superintendentes da escola dominical aqui da nossa catedral, e que nos proporcionam também essa oportunidade de estarmos hoje discutindo essa lição junto com você. Então vamos orar, vamos pedir a Deus para que Deus possa nos abençoar nesse período em que estaremos juntos falando a respeito da sua palavra. Se você pode, onde você está agora, eu te convido a orar juntamente comigo. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos te louvar, nós queremos te agradecer e te engrandecer pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos juntos com os teus servos que estão agora acompanhando esta gravação, que estão agora também nesse interesse, Senhor, de conhecerem mais da tua palavra. E eu quero, Senhor, lhe agradecer pela vida de cada um daqueles que nos diferentes lugares do país e até fora do país em que estão nos acompanhando nesse momento, pedindo para que o teu Espírito Santo possa estar
penetrando em cada coração, possa estar edificando, Senhor, a cada alma, que a palavra que vai ser ministrada, que a palavra, Senhor, que será apresentada neste momento, possa encontrar lugar em cada um dos corações e que o teu nome possa ser, mais uma vez, glorificado e louvado. É o nosso pedido em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Então, vamos agora à nossa lição e eu quero te convidar a acompanhar conosco a leitura bíblica em classe, como eu falei agora há pouco. O título da lição de hoje, do dia 16 de março de 2025, é A Salvação Não é Obra Humana. O texto áureo está na carta de Paulo a Tito, capítulo 3, versículo 5, que diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E a verdade prática diz que a salvação é um ato da graça soberana de Deus pelo mérito de Jesus Cristo e não vem pelas obras humanas. O texto bíblico da nossa lição está na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 a 10. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, te convido a acompanhar. Se não pode, peço que você ouça a leitura que faremos agora. Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 10, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, como eu disse, essa lição de hoje, ela faz parte de um bloco, né? A nossa lição desse trimestre, ela está dividida em blocos de assuntos, né? Antes desse bloco, a gente teve um bloco falando de cristologia, da doutrina de Cristo, ficamos várias lições falando sobre as naturezas, a natureza humana e divina de Jesus, e agora a gente está num bloco de 2 lições que estão falando sobre esse tema do pecado. Então, é inevitável que a gente retome, né, a conclusão que chegamos na lição passada, que inclusive foi o professor Wilson que ministrou aqui na nossa catedral, e se você quiser acompanhar, você encontra facilmente aí no canal da igreja a aula da semana passada. E a aula da semana passada falou sobre o pecado corrompendo a natureza humana, o pecado corrompeu a natureza humana. E, basicamente, o que a nossa lição discutiu foi como o pecado ele é uma realidade universal. Todos estão debaixo do pecado. O pecado é um problema que todos enfrentam, né? E enfrentam, e a gente pode falar sobre pecado sob 2 perspectivas. E é muito importante que a gente destaque isso, né? A gente pode falar tanto do pecado no sentido plural, dos pecados, né? Os atos pecaminosos que nós cometemos, né? Como a mentira, como um desvio, um deslize, os atos pecaminosos que nós cometemos, são os pecados no plural, e todos pecaram e carecem da glória de Deus, destituídos estão da glória de Deus, conforme diz lá em Romanos. Então são os pecados nesse sentido, né, dos atos. Porém, além dos pecados, a gente pode falar de pecado no singular,
O que seria o pecado no singular? O pecado como a condição que nós, seres humanos, nos encontramos. Nós não nos, é importante essa frase, nós não nos tornamos pecadores porque a gente cometeu pecados, a gente é pecador e por conta disso nós cometemos pecados. O pecado está como diz o título da lição passada, né, que todos estão debaixo dessa realidade do pecado, ele corrompeu a natureza humana. O pecado faz parte da nossa natureza, nós somos pecadores. Na lição passada, inclusive houve um comentário do nosso professor Isaías, lendo um dos versículos do Salmo 51, em que diz, né, o salmista Davi orando, dizendo, em pecado me concebeu a minha mãe. Ou seja, nós fomos concebidos dentro dessa natureza pecaminosa. É a nossa situação do pecado. Antes mesmo que nós cometamos os atos do pecado, a gente tem essa natureza pecaminosa. Jesus, por exemplo, falou sobre isso no Sermão da Montanha, quando, por exemplo, ele fala sobre a questão do adultério, que é uma das questões que ele trata lá, né? Ele diz que a pessoa pode não cometer o ato do adultério em si, mas estar com o seu coração cheio de adultério, né? Com o seu olhar para uma mulher com más intenções, e aí Jesus disse que lá no seu coração ele já cometeu o adultério. O mesmo com relação ao assassinato, que Jesus fala lá no Sermão da Montanha. Eu posso não me voltar contra uma pessoa, né? Mas posso estar sendo consumido no meu interior por raiva com aquela pessoa e nunca praticar um ato de violência contra ela. E às vezes nunca nem me dirigir a ela, trazendo uma palavra ofensiva ou alguma coisa do gênero, mas o meu coração pode estar dominado pela raiva, pelo ódio, pela ira. Então veja, essa dimensão que nós nos encontramos, né? Que está tanto nos atos pecaminosos que nós cometemos, mas também na natureza do nosso coração. E por isso que a solução para o pecado, que é a solução que Cristo trouxe, é a solução que elimina tanto os atos pecaminosos, mas antes vai na raiz do problema e mexe nessa nossa natureza pecaminosa. Ele nos dá uma nova natureza, ele nos vivifica. E é isso que a nossa lição de hoje vai falar, né? Então, a lição passada apresentou para nós, em linhas gerais, o problema do pecado. Como essa questão do pecado é uma realidade universal, uma realidade que aflige a todas as pessoas. E a lição de hoje nós vamos falar sobre a solução para o problema do pecado, a partir do título da lição, que diz que a salvação não é uma obra humana. E o que é interessante é que a lição de hoje, ela vai tratar desse problema, como todas as lições desse trimestre estão fazendo, né? Estão falando sobre como determinados problemas apareceram antigamente e como eles aparecem hoje em novas roupagens. E eu estava pensando aqui sobre essa lição. Essa lição, ela vai apresentar uma questão que está no ser humano desde lá da queda, no Jardim do Éden, que é a nossa tendência, nossa como ser humano, de tentar dar jeito para a situação do pecado em que nós estamos. Você deve se lembrar, com certeza, né, que lá no relato bíblico do livro de Gênesis, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim, uma das primeiras coisas que eles fizeram foi cozerem para si, né, com folhas, roupas para cobrirem a sua vergonha. E depois Deus vem e dá a eles a roupa para cobrir com peles de animais. Mas veja, é a tentativa do ser humano de cobrir a sua vergonha, né, de dar uma solução para o pecado. Mas o que a nossa lição vai falar hoje é que todas as tentativas humanas de tentarem cobrir o seu pecado foram tentativas e são tentativas falhas, são tentativas que não alcançam o objetivo. E por quê? Porque o problema do pecado é
é um problema tão grande, é um problema tão amplo, que nada do que nós fizermos, nada dos nossos esforços humanos são suficientes para dar conta do problema que o pecado trouxe. E essa é a questão que é tratada na nossa lição de hoje. A salvação não é obra humana, não existe o que nós, como seres humanos, possamos fazer para dar a solução para o problema do pecado. Qualquer solução que a gente tente dar para o problema do pecado e que parta de nós mesmos, será como a tentativa de Adão e Eva de cozerem roupas para si com as folhas. Né? É uma solução que parece que é uma solução, mas na realidade não é uma solução para o problema do pecado. E para falar desse assunto, o texto que foi escolhido é da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10, que foi inclusive o texto da leitura bíblica em clássica. O tópico 1 da lição vai tratar a respeito desse texto. E vale a pena aqui a gente falar sobre o contexto, né? Por que Paulo fala dessas coisas aqui para os irmãos da igreja de Éfeso? Então, vou contar um pouco da história, né, do que estava acontecendo nessa igreja de Éfeso, para que Paulo escrevesse desta forma para os irmãos da igreja de Éfeso. Então, a igreja de Éfeso, ela tinha algumas características muito diferentes de algumas outras igrejas do Novo Testamento, particularmente lá da igreja de Jerusalém, por exemplo. Se você pegar a igreja de Jerusalém, que é aquela igreja dos primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, é uma igreja que, em sua maioria, é composta por judeus que conheceram a Cristo, que receberam o batismo no Espírito Santo, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, e era uma igreja, então, composta majoritariamente por judeus. Quando a gente vai aqui para o contexto de Éfeso e de várias outras igrejas que aparecem lá no Novo Testamento, a igreja de Éfeso, ela tem a característica de ser composta, em sua maioria, por gentios. Pessoas que antes de se converterem não eram judias, não têm uma origem judaica. E o que isso causava na igreja? Então veja, uma pessoa que pertencia à religião judaica, uma pessoa que era judeu, né, o judeu automaticamente fazia parte ali da religião judaica, normalmente eram pessoas que cresceram a sua vida toda ouvindo sobre a lei de Moisés, sabiam e conheciam todos os ritos que a lei de Moisés trazia, né? Sabiam a história que está expressa lá no Antigo Testamento, conheciam os personagens bíblicos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, enfim, eles estavam habituados com todo este universo e esperavam a vinda do Messias. Então esse era o perfil de quem era judeu e se convertia, né? Na realidade, o cristianismo trazia para o judeu convertido a ideia principal de que toda aquela esperança que eles tinham da vinda do Messias tinha se cumprido em Cristo e de que a promessa do Cristo agora estava estendida para todo mundo, ou seja, em Cristo não apenas a nação de Israel seria abençoada, mas todo mundo. Bom, mas qual era o perfil de uma pessoa que era gentia ou gentílica e aceitava Cristo, que era o perfil da maioria dos irmãos lá de Éfeso? Eram pessoas, e Paulo diz justamente isso no texto que a gente leu aqui em Efésios, né? Em outros momentos aqui da carta aos Efésios ele diz isso, eram pessoas que não tinham esse histórico anterior. Muitos desses membros da igreja lá de Éfeso eram pessoas que vieram do paganismo, adoravam outros deuses, não tinham ligação nenhuma com a história de Abraão, com a história de Isaac, Jacó, Moisés, Davi. Para algumas dessas pessoas que se converteram lá na igreja de Éfeso, essas coisas não faziam sentido para eles não estavam dentro dessa história, né? E quando eles se convertem, eles descobrem a importância dessa história da nação judaica, a importância de Abraão, a importância de Moisés, de tudo aquilo que estava escrito lá no Antigo Testamento. E isso
poderia criar para esses irmãos que vieram do mundo gentil e que se convertiam, um sentimento de inferioridade diante dos judeus que se convertiam. Porque dá-se a entender, e alguns irmãos poderiam se sentir dessa forma, que o judeu que se convertia, por conta de todo esse histórico, por conta de toda essa herança, por conta de toda essa tradição, de toda essa cultura, eles tinham um histórico a mais diante de Deus, ou um privilégio, estavam numa condição melhor do que o gentil. E aí, qual é o grande desafio de Paulo, quando Paulo vai escrever a carta aos Efésios? O desafio dele é mostrar que tanto gentios quanto judeus, ambos estão debaixo da realidade do pecado. E aí alguém poderia dizer, mas os judeus tinham a lei. Sim, e eles com a lei também estavam debaixo da realidade do pecado. E não porque a lei fosse ruim, mas porque ninguém conseguiu cumprir tudo aquilo que a lei apresentava. Né? Estava escrito lá no livro da lei, na lei de Moisés, de que o homem que vivesse por meio dos mandamentos, por ele viveria. E a grande questão é que ninguém conseguiu cumprir a essência da lei. Né? Lembra daquilo que eu falei do Sermão da Montanha? Que é possível que você não cometa determinado ato, mas o seu coração esteja longe, né, daquilo, você não cometeu adultério, mas o coração é como se tivesse cometido, você não mente, mas o coração está próximo da mentira, enfim, foi isso que aconteceu. Ninguém conseguiu captar ou cumprir a essência da lei, né? Cumprir o propósito geral da lei, né? Mesmo que se esforçasse para cumprir todos os atos, todos os regulamentos, porque essa natureza pecaminosa estava lá. E muitas vezes estava lá debaixo de uma camada externa de santidade, sabe? Né? E aí Paulo está dizendo isso. Tanto judeus quanto gentios estavam debaixo da realidade do pecado. E é isso que ele diz aqui, ó. Por exemplo, ele diz aqui nos primeiros versículos de Efésios capítulo 2, que ele vos vivificou, está falando aos irmãos da igreja de Éfeso, dizendo para os irmãos, imagine Paulo dizendo isso para os irmãos, irmãos, olha, Jesus vos vivificou, quando vocês estavam mortos em ofensas e pecados. Ele estava dizendo isso para os gentios. Olha, antes de aceitarem a Cristo, vocês estavam mortos nas suas ofensas, nos seus pecados, em os quais, noutro tempo, andastes segundo o curso deste mundo. Vocês estavam andando de acordo com os acontecimentos do mundo, né? Segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha... E ele fala em outros momentos aqui da carta, né? Vocês estavam sem Deus no mundo, ou seja, eram pessoas que vinham lá do mundo pagão, enfim. Só que quando ele vai para o versículo 3, ele diz, entre os quais todos nós também antes andávamos. E ele está dizendo aqui, olha, não era só vocês não, gentios, éramos nós também. E lembre-se que Paulo era judeu. Ele diz, nós todos, tanto judeus quanto gentios, estávamos também andando nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, enfim. E aí no versículo 4 ele diz, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Qual é o plano de Deus? E é isso que ele apresenta aqui na carta aos Efésios. Deus, tanto de judeus quanto de gentios, ele criou não apenas um novo povo, não é que ele descartou os judeus em prol dos gentios, não. Tanto de judeus quanto de gentios, ele criou um novo povo, que é um povo que não é formado por uma mesma origem étnica, né? Porque para ser judeus tinha que vir lá de Abraão, né? Ter essa raiz no sangue. Não, esse novo povo é composto por aqueles que creem em Cristo. É a igreja de Jesus. E não é apenas mais um novo povo,
mas ele chega a dizer aqui na carta aos Efésios que é um novo homem, ou seja, uma nova humanidade, um novo projeto de humanidade que Deus estabeleceu por meio da igreja. Mas o ponto que eu quero discutir e que aparece aqui nesse texto é que o Paulo está dizendo que nada era suficiente para fazer com que o problema do pecado fosse resolvido. Nem mesmo os judeus, com a guarda da lei, a lei lá do Antigo Testamento, tinham esse poder suficiente para se livrar da realidade do pecado. E aí, quando a gente fala isso e quando a gente fala dessa forma, você pode se perguntar, e logicamente essa é a primeira pergunta que vem à mente. Então quer dizer que a lei que Deus deu lá no Antigo Testamento, ela não era uma lei boa, porque ela não conseguiu resolver o problema do pecado. De fato, ela não conseguiu resolver o problema do pecado. Mas por que ela não conseguiu resolver o problema do pecado? Ela não resolveu o problema do pecado não porque ela fosse ruim. A lei veio de Deus, a lei é perfeita, a lei é boa, a lei foi dada por Deus. A questão é que, por conta da sua perfeição, da sua beleza, e vale a pena até aqui a gente dizer que o maior capítulo da Bíblia, que é o Salmo 119, é uma grande poesia falando sobre essa perfeição da lei de Deus, né? Por conta da lei ser tão boa, nós, seres humanos, não conseguimos cumpri-la, né? Ou seja, não é que a lei fosse ruim, é que nós, seres humanos, somos ruins e não conseguimos alcançar o padrão que a lei de Deus, que é boa e que é perfeita, trazia para nós. E a lei indicava o caminho, e os caminhos práticos para o povo de Israel, a começar das coisas cotidianas do dia a dia que eles deveriam fazer para poder agradar a Deus. Mas, mesmo assim, não houve essa condição. Então, por que Deus deu a lei? Veja, o apóstolo Paulo explica isso tanto na carta aos Efésios quanto em outros textos da Bíblia. Um dos propósitos foi justamente esse, de mostrar que o ser humano não teria condições de agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Pois veja, se eu conseguisse agradar a Deus guardando tudo aquilo que a lei mandava para mim, então eu estou agradando a Deus pelos meus esforços, é pela minha obra, pelo ato de eu guardar a lei, é que eu estou agradando a Deus. Então Deus dar a lei para nós, para o povo judeu, foi para ensinar também para nós de que nós, seres humanos, não conseguiríamos alcançar essa dádiva de Deus por conta das nossas obras, mesmo que tenham sido obras ordenadas pelo próprio Deus. Então, é essa a grande questão que aparece aqui na carta aos Efésios. Então, como resolver este problema? E aí ele fala no versículo 8, ou melhor, antes de chegar ainda aqui no versículo 8, Paulo usa aqui uma metáfora. Ele diz, para os irmãos, para a gente entender como que é essa dinâmica, eu diria o seguinte: nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Por que a gente não poderia fazer nada, ter nenhum esforço? Porque a gente era morto, e o morto não consegue fazer nada. Ou seja, em outras palavras, eu ouvi essa expressão essa semana e achei bastante interessante, né, quando eu estava preparando aqui a aula, quando ele diz que nós estávamos mortos em nossas ofensas e pecados, Paulo, na realidade, está mostrando para nós que nós não estávamos em condições de ajudarmos a nós mesmos. Nós não estávamos em condições de ajudarmos a nós mesmos. Nós não tínhamos condições de fazer nada em nosso próprio benefício. Alguém de fora precisava vir em nosso benefício. Se fosse possível alcançar a salvação por intermédio da lei, seria nós fazendo algo em nosso próprio benefício, embora a lei tenha sido dada por Deus. Mas nós estávamos mortos, não tínhamos condições de fazer nada em nosso próprio benefício. E aí Paulo diz o seguinte: então, como resolver este problema, se nós estávamos mortos? Ele diz que esse problema foi resolvido quando Cristo nos deu vida.
E Jesus morreu e ressuscitou, morreu na cruz e ressuscitou, e é aquilo que ele faz conosco. Ele nos dá vida, né? E a partir dessa vida que nós recebemos de Cristo é que nós alcançamos a salvação. Isso é o que Paulo chama aqui no versículo 8 de graça. Ele diz, pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, mas é dom de Deus. Graça. O que é a graça? Graça é o favor imerecido. Graça é o favor, é o presente, é a dádiva que Deus nos deu sem que nós merecêssemos para que nós pudéssemos alcançar a salvação. E a salvação ela é pela graça, não pelos méritos que nós tenhamos alcançados. Né? E tem algumas metáforas que nos ajudam a entender isso, né? Porque quando a gente fala que a gente era morto e não tinha nada o que a gente possa fazer, na realidade a única coisa que nós poderíamos e que nós podemos fazer em prol da nossa salvação é crer. O elemento, isso está até na nossa lição, né? Deus ele nos concede a graça e o nosso elemento é a fé. Mas a própria fé é dada por Deus. Imagine você, né, que é como se nós não temos nada e o que nós precisamos fazer para alcançar a salvação é abraçar a graça de Deus. Mas para alcançar a graça de Deus a gente precisa de fé. E aí o que Deus faz? Ele nos dá a fé. Quando a gente ouve a palavra e crê, Ele nos dá a fé. E aí com a fé nós temos condições de nos aproximarmos da graça de Deus. Eu tenho um copo d'água aqui comigo e isso serve para ilustrar, né? Nós podemos imaginar a graça de Deus como a água que vai matar a nossa sede. E o que é a fé? A fé é o copo que eu vou ter para que a água, para que eu possa me apropriar desta água. Então imagine que Deus nos oferece o copo, que é a fé, e com a fé nós recebemos da graça de Deus. E é isso que Paulo está falando aqui em Efésios 2:8. Ele diz que pela graça sois salvos por meio da fé, né? Já a salvação é pela graça por intermédio da fé. A fé é esse meio pelo qual nós nos achegamos à graça de Deus. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Antes de passar para o próximo tópico da lição, é muito interessante isso que Paulo está dizendo aqui. Primeiro que a salvação é uma obra de graça, né, e nós recebemos por intermédio da fé. Então os irmãos lá de Éfeso, eles não tinham motivo para se sentirem inferiorizados, porque tanto eles que eram gentios, quanto os judeus que aceitassem a Cristo, nenhum dos dois grupos seria salvo pelas obras. Deus não vai salvar os judeus pelas obras e os gentios pela fé. Todos, assim como todos estão encerrados debaixo da mesma realidade do pecado, Deus fez com que a solução para o problema de ambos os grupos seja a graça. Tanto os judeus quanto os gentios são salvos pela graça de Deus. E essa é a grande dádiva que Deus concedeu a cada um de nós. Então, essa é a ideia que está expressa aqui na carta de Paulo aos Romanos. E para dar continuidade aqui à nossa lição, eu falei lá no comecinho da aula, né, que essa questão dessa tentativa que os seres humanos têm de alcançar a salvação é algo também universal, né? Desde a antiguidade, eu falei aqui que desde a época do Éden, isso já está lá no relato bíblico, o ser humano parece que tem esse esforço de, pelos seus méritos, resolver o problema do pecado. E em todas as religiões que nós olharmos, nós vamos ver essa tentativa humana de resolver esse problema do pecado. Pode até ser que determinada religião não chame esse problema de pecado, pode ser que determinada religião dê um outro nome, né, para essa realidade, para esse problema humano, mas as religiões vão oferecer alternativas para dar essa solução. E a nossa lição de hoje vai falar sobre algumas dessas tentativas que apareceram lá na época bíblica.
que eram tentativas humanas, né, de fazer com que o pecado fosse solucionado. E aqui no tópico 2 da lição, parecem pelo menos 3 dessas formas, né, de tentar resolver. Aqui o comentarista, pastor Ezequias Soares, ele chama de soterologias inadequadas na antiguidade. Só lembrando a você, né, esse termo que aparece aqui na lição, esse termo técnico, soterologia, ou soteriologia, né? Essa palavra sotero é salvação em grego, né? Então a soterologia é o estudo da salvação. Então aqui ele está falando dessa teologia da salvação, teologias inadequadas que existiam na antiguidade. E aqui ele fala dos reencarnacionistas, dos galacionistas e dos gnósticos. E apresentando os problemas que essas doutrinas apresentam, né? A ideia aqui da reencarnação é essa ideia de que a pessoa, depois de morrer, nasce depois numa outra vida, vai reencarnar, vai assumir uma nova vida, e depois isso vai acontecer novamente. E à medida dessas vidas que ele vai vivendo, o problema do pecado vai sendo pouco a pouco sendo mitigado, né, no decorrer dessas vidas, até que ele não exista mais, né? Essa é uma forma que essa teologia da reencarnação tenta explicar a solução para o pecado, que não deixa de ser uma tentativa de salvação pelo esforço humano. E ainda mais, a tentativa de salvação pelo esforço humano, um esforço humano inconsciente, porque a pessoa está numa vida pagando pelos pecados que cometeu na outra vida, do qual ele não é consciente. Estou aqui pagando pelo pecado que eu cometi na vida anterior, do qual não me lembro mais. Então é o esforço humano, e ainda é um esforço humano inconsciente de que é esse esforço humano, né? É uma tentativa de mostrar que a salvação vem por meio desse esforço humano. E a Bíblia diz que não. O homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Está lá em Hebreus capítulo 9, versículo 27. E há essa ideia também do juízo. Deus quer que o problema nosso do pecado seja resolvido de uma forma consciente. Nós nos tornamos conscientes de que nós somos incapazes de resolver o problema do pecado e conscientes de que somente Cristo é quem pode resolvê-lo. Ele fala aqui também dos galacionistas. Ele fala também dos galacionistas. O que eram os galacionistas? Galacionistas aqui vem da carta de Gálatas, né? Esse é o grande problema que é tratado pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreveu aos Gálatas. E os galacionistas, conforme a nossa lição, eram os legalistas judaizantes opositores do apóstolo Paulo. Eram judeus convertidos ao cristianismo que queriam que os gentios observassem a lei de Moisés como condição para a salvação. Então, basicamente, os galacionistas eram aqueles que diziam que, mesmo que eles não usassem esta frase, era esse o sentido do seu ensino, dizer que o sacrifício de Jesus não tinha sido plenamente suficiente para resolver todos os problemas. Ou seja, Jesus morreu na cruz por nós, para perdoar os nossos pecados. Mas você ainda precisa continuar guardando os requisitos da lei e tudo aquilo que a lei de Moisés traz, né? Os galacionistas, que eram esse grupo que estava trazendo essa confusão lá na igreja de Gálatas, pregavam justamente isso, essa necessidade de que a lei de Moisés continuasse a ser cumprida, mesmo depois que você abraçou o sacrifício de Cristo. E assim, se você quiser voltar a uma discussão mais profunda sobre esse assunto, esse foi o tema da lição 2 desse trimestre. A lição 2
o título foi Somos Cristãos, e no decorrer da discussão da lição apareceu justamente essa questão que aparecia lá na carta aos Gálatas. Não vale a pena você retomar lá. E veja, também ele fala aqui sobre os gnósticos. Os gnósticos, na realidade o gnosticismo foi uma heresia que se desenvolveu assim de maneira mais plena no período posterior ao Novo Testamento. Porém, na época do Novo Testamento, o movimento já estava começando a se articular. Algumas das ideias gnósticas já estavam presentes, né, e trazendo, inclusive, muitas preocupações e trazendo, inclusive, alguns problemas para a igreja de então. E o que os gnósticos pregavam? A salvação pelo conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento que eles diziam é como se fosse uma espécie de conhecimento místico, de conhecimento secreto, sabe? Então eles diziam o seguinte, que existiam pessoas que eram mais apegadas às coisas materiais e que você, para alcançar a salvação, você tinha que ir se desprendendo das coisas materiais e ir se apegando cada vez mais àquilo que é espiritual, àquilo que é incorpóreo. E para alcançar esse estágio mais evoluído, esse estágio mais espiritualizado, vamos usar essa palavra para tentar explicar essa ideia, você tinha que ter acesso a um conhecimento secreto, que algumas pessoas tinham acessado e outras não tinham acessado. Então, veja, não era uma mensagem como a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem universal para todos. A salvação vinha por conta de um conhecimento que era acessível a determinadas pessoas. E para combater essa ideia é que, por exemplo, o apóstolo João, ele escreve lá na sua carta, vós tendes a unção dos santos, sabeis tudo. O que ele quis dizer com isso? Que os gnósticos, ou esses pré-gnósticos, né, que existiam nessa época, diziam que tinham pessoas que tinham um conhecimento da salvação diferente dos demais. E aí João diz, não, o conhecimento da salvação Deus deu a todos nós. Não há necessidade, por isso que ele diz, né? Não há necessidade que alguém vos ensine. Nesse sentido é que ele quer dizer, né? Ele está falando desse ensino que os gnósticos, ou que esses propagadores dessas ideias traziam ali. Que, novamente, veja, a gente está falando de diferentes doutrinas, de diferentes ensinos, mas que todos eles têm a mesma raiz do problema. Essa ideia de que o ser humano pode alcançar a salvação por meio dos seus esforços. E o gnosticismo pregava isso também. Se você tiver acesso a esse conhecimento místico, especial, diferenciado, você pode alcançar a salvação, basta você se esforçar para isso. E aí, bato de novo na tecla, que aparece no Novo Testamento, não é pelos nossos esforços. Nós podemos nos esforçar a vida toda, mas sempre faltará alguma coisa, né? Porque faltará essa mudança da natureza, que ela é operada apenas por Cristo. E aí, terminando esse segundo tópico, não é? Vale aqui uma reflexão, né, que aponta para o objetivo da nossa lição. Nós precisamos de Cristo para a nossa salvação. A salvação, ela vem única e exclusivamente por meio de Cristo. Eu me lembro, quando eu estava na minha adolescência, estava ainda lá no ensino médio, e na escola eu conversei com uma pessoa uma vez, que ele falou, olha, você fala aí sobre a Bíblia sempre e tal, mas, por exemplo, tem algumas coisas incoerentes naquilo que Jesus fala. E aí a pessoa citou o texto de João 14,6, onde Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aí a pessoa disse, olha, o que Jesus está dizendo aí é que ele é o único caminho, e que não existe outra forma de se alcançar a salvação. E eu disse, sim, você compreendeu corretamente. É justamente isso que Jesus está falando nesse texto, que ele é o único caminho. E aí a pessoa quis argumentar, dizer, não, existem outras possibilidades, existem vários caminhos possíveis para se chegar a Deus, e tem aquela máxima tão dita por aí, né, que todos os caminhos levam a Deus. Não, nós acreditamos que Jesus é a única forma possível
de nós agradarmos a Deus. E por quê? Porque ele foi o ser humano que agradou a Deus em sua plenitude. E a gente já estudou isso nas lições passadas. E quando ele diz eu sou o caminho, e é o caminho mesmo no singular, ele não diz, olha, tem um caminho que é a lei de Moisés e o outro caminho sou eu. Não, ele disse, eu cumpro a lei de Moisés. A lei de Moisés cumpre-se em mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Jesus é a única possibilidade de que nós nos acheguemos a Deus, porque ele foi o único que conseguiu dar a solução para o problema do pecado. E essa é a verdade fundamental do Evangelho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O caminho é Jesus. E é isso que o Evangelho destaca para nós em toda a sua essência. Caminhando aqui para a conclusão, né, o comentarista traz para nós algumas outras crenças e toda a lição ele está fazendo isso, né? Ele apresenta essas heresias tais quais apareceram lá na Antiguidade, e aí você percebe que lá na época do Novo Testamento já existiam pessoas apresentando caminhos alternativos ou outras formas para poder se chegar a Cristo, né? Inclusive, me lembrei agora, na lição passada a gente chegou a citar aqui o pelagianismo, né? O Pelágio não é da época bíblica, foi alguns séculos depois, mas o Pelágio, ele dizia que Deus não daria para nós uma lei, ou Deus não daria mandamentos para o ser humano que o ser humano não pudesse cumprir, não pudesse obedecer. Ele diz o seguinte, se Deus deu a lei, ou se Deus deu qualquer tipo de mandamento, de qualquer tipo de ordenança, é porque nós temos condições de cumpri-la. E o Pelágio dizia que, inclusive, existiam pessoas que morreram sem pecado, porque cumpriram a lei de Deus. E ele dizia, inclusive, que a morte não é a consequência do pecado. Diz que a morte é porque Deus criou o ser humano para morrer mesmo. E Adão, mesmo que não tivesse pecado lá no paraíso, ele teria morrido de qualquer forma, porque Deus criou o ser humano para morrer. Então veja, esse pensamento do Pelágio inutiliza, né, a pessoa de Jesus. Você não precisa de Jesus. Se nós conseguimos alcançar por nós mesmos a salvação, nós não temos necessidade de nos apegarmos a Cristo. Né? Nessa tecla, né, que tanto a lição da semana passada quanto de hoje está batendo. Nós precisamos de Jesus. Jesus é a nossa única saída, é a nossa única possibilidade para resolvermos o problema do pecado. Mas, caminhando aí para o nosso último ponto, o comentarista traz para nós algumas crenças atuais que até apresentam a figura de Jesus. E as três, inclusive, que ele apresenta aqui para nós, ele fala do islamismo, fala das testemunhas de Jeová, fala do mormonismo. Em todos esses ramos, essas crenças, a figura de Jesus aparece. Mas, complementando aquilo que eu disse agora há pouco, a figura de Jesus aparece, mas é Jesus e mais alguma coisa. É o sentido de que você precisa crer em Jesus, mas você precisa crer também no profeta que aquela religião apresenta. Você precisa crer em Jesus, mas você precisa também crer naquilo que o fundador da religião trouxe. Você precisa crer em Jesus e crer até naquilo que a Bíblia falou, mas precisa crer também num ensinamento extra que veio posteriormente. Então, Jesus deixa de ser, nessas crenças, o único caminho. E, inclusive, Jesus ele passa a ser apenas uma das etapas desse caminho. Porque prega-se, né, que Jesus não trouxe a revelação final, Jesus não trouxe a verdade final. Né? A verdade final foi trazida depois de Jesus por alguém que apresentou-se depois. Jesus não é suficiente.
E o que esse alguém que trouxe depois é uma série de ensinamentos que você tem que guardar, que você tem que obedecer para que você possa alcançar a salvação. De novo, a gente volta naquela mesma máxima que eu estou trazendo desde o começo da aula. De novo, o esforço humano é para alcançar a salvação. Né? Uma série de requisitos que, se você cumprir, você vai alcançar a salvação. E assim, quando eu estou falando a respeito disso, né, de que não são as obras humanas que nos salvam, alguém pode já levar isso no outro extremo, né? Dizer que eu estou aqui falando, ou que o Evangelho traz para nós, é que a gente não precisa, então, praticar boas obras, de que as boas obras são ineficazes para tudo. Mas o próprio texto que a gente leu aqui de Efésios, capítulo 2, Paulo explica para nós essa questão das obras. Né? Ele diz no versículo 9 que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie. Isso é muito interessante, porque se a salvação ela viesse das obras, a gente teria um grau de comparação. Né? Se a salvação viesse pelas obras e eu tivesse mais boas obras do que você, eu poderia dizer claramente para você que eu estou melhor do que você, porque eu pratiquei mais boas obras do que você. Você teria um grau comparativo. Né? Tinha pessoas na época de Jesus que acreditavam justamente assim, né? Que era possível comparar, né? O grau comparativo das pessoas. E aí Paulo diz, não dá para se gloriar. Porque não é mérito de ninguém. A salvação não vem das obras justamente para que ninguém se glorie. Não tem como se gloriar, não tem como comparar. Bom, mas só para não fugir do que eu estava falando aqui, da questão das boas obras. A salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, e ele diz no versículo 10, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ele está dizendo, as boas obras são de Deus. Inclusive, aquilo que a lei apontava lá no Antigo Testamento, lógico, existem vários mandamentos da lei que a gente deve entender dentro do contexto para o qual foi aplicado, como uma ordenança ali para a nação de Israel, mas estou falando da essência da lei, né, de Moisés. As boas obras foram dadas e foram criadas por Deus. E todos esses requisitos, e assim, eu posso chegar aqui para você e dizer, para você ser salvo, você tem que fazer isso, 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 isso e isso. Né? Cumpra, eu te dou uma lista aqui de 20 itens e falo para você, cumpra esses 20 itens para ser salvos. Não faça isso, não minta, não roube e tal. É só você não fazer isso. Aí você pode não fazer nenhuma daquelas coisas, mas o seu coração ainda não abraçou aquela realidade. Jesus precisa transformar primeiro aquilo que vai no seu interior. Né? Então, assim, eu trago para você uma lista dos itens, né, que você tem que cumprir para que você alcance a salvação. Né? Essa lista, esses requisitos. Porém, é o que Paulo está querendo dizer, não existe uma lista, esses requisitos. Então quer dizer que a salvação é por Cristo, eu jogo a lista fora? Ele diz, não. Pelo contrário, esses requisitos que estão na lista são bons e Deus quer que você os cumpre, mas não que você cumpra os requisitos da lista, que você obedeça o que está na lista para ser salvo, né? Porque isso não é suficiente para a sua salvação. Pelo contrário, você recebe a salvação pelo ato de graça de Deus e aí Deus prepara o seu coração para que você cumpra os requisitos ali da sua lista. Então você não vai mentir, não porque você está se segurando dentro de você com vontade de contar uma mentira e falar, não vou contar uma mentira, porque senão Deus vai dar um ponto negativo para mim lá e eu vou perder a minha salvação. Pelo contrário, seu coração foi transformado pelo Evangelho e pelo fato do seu coração ter sido transformado pelo Evangelho, você entende que você não deve mentir. Veja, você não ficou só no ato de não mentir, você compreendeu a essência do porquê não deve mentir. E é isso que o Evangelho faz. Ele nos dá vida. E quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados lá atrás, nós não tínhamos condições de entender isso. Entender o que Deus queria que nós fizéssemos
para que nós alcançássemos a salvação, que é crer no seu Filho. Então, por isso que Paulo está dizendo aqui no final, né, que Deus preparou as boas obras para que nós andássemos nelas. Então, a gente cumpre os requisitos? Sim, mas porque nosso coração foi mudado. E porque o nosso coração foi mudado, a gente sabe por que cumprir. E aí, a gente vai cumprir da maneira certa. E eu termino, né, para dizer isso, né? A gente não vai cumprir a lei da forma, por exemplo, como o filho mais velho da parábola do filho pródigo, ou a parábola dos dois filhos, Lucas capítulo 15, o filho mais velho, a gente sempre fala do filho mais novo, né? O filho mais novo que foi embora e vendeu lá, gastou o dinheiro da herança do pai, mas o filho que ficou trabalhando, fazendo tudo lá para o pai, e que depois que o filho mais novo foi resgatado e por um ato de graça do pai foi recebido novamente, o pai deu uma festa para ele, e aí chegou o filho mais velho que estava vindo do campo, estava trabalhando, fazendo boas obras lá para o pai, e aí ele disse, né, para o pai, olha, eu durante todos esses anos, leia lá Lucas 15, ele diz, durante todos esses anos eu trabalhei para o Senhor como um escravo, o Senhor nunca me deu nada, o Senhor não me deu o novilho para eu comemorar com os meus amigos. Veja, para ele, trabalhar para o pai era um regime de escravidão, ele se sentia um escravo trabalhando para o pai. E ele queria, você percebe na fala dele, usar aquilo que ele fazia para o pai como se fosse uma moeda de troca. Eu faço isso, o pai tem que me dar isso. Ele não havia entendido o porquê que ele praticava as boas obras, o porquê que ele fazia o que ele fazia para o pai. Ele fazia as coisas, mas o seu coração estava longe, estava distante do pai. E o que Jesus quis mostrar na parábola do filho pródigo é que tanto o filho que foi embora quanto o filho que ficou, os dois estavam perdidos. Um se perdeu lá no mundo, era igual os gentios aqui em Efésios 2, eram aqueles que estavam longe, sem Deus no mundo, e outro era aquele que tinha se perdido dentro, era aquele que até sabia o que era a lei, tinha o conhecimento da Torá e tal, mas não tinha tido o seu coração ainda transformado. Ambos estavam debaixo da mesma realidade do pecado, e o pai queria que os dois fossem vivificados. O filho mais novo voltou e foi vivificado na parábola. E nós não sabemos o que aconteceu com o filho mais novo, porque a parábola termina nesse diálogo dele com o pai. Mas eu termino, então, essa nossa lição de hoje, concluindo dessa forma, essa necessidade que a gente tem de Jesus. Se não for por Jesus, nós não conseguimos fazer nada. Ele é aquele que conquistou o preço da nossa salvação e não é aquilo que a gente faz que vai dar a salvação para nós. Que Deus possa abençoar a sua vida, meu irmão que nos acompanhou. Nós vamos agora dar uma pausa, porque nós vamos agora ao momento do louvor e o momento da contribuição também. Então, você que está nos assistindo, você que está nos acompanhando, tem a oportunidade nesse momento de fazer a sua oferta, a sua contribuição por meio dos canais digitais que aparecerão ou que já estão aparecendo aí na sua tela, o QR Code, o número da conta bancária, o Pix, para que você queira contribuir com a obra de Deus. Nós vamos agora a um louvor e também para esse momento aí de contribuição, depois voltamos para a conclusão da nossa escola dominical. Levar uma mensagem de esperança, aliado a projetos sociais que alcançam milhares de vidas, só é possível pela fidelidade daqueles que compreendem que os dízimos e ofertas são um ato de amor e fé. Além da entrega tradicional nos templos, você pode acessar o portal adperus.com.br/contribuir ou utilizar o Pix. A chave da Adperus é o CNPJ 63098-552/1000 contra dígito 02. Para depósitos e transferências, utilize o Banco Bradesco, agência 2216 dígito 0, conta corrente 515 dígito 0. Ou o Banco do Brasil,
Agência 1700 dígito 0, conta corrente 80300 dígito 6, em nome da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério de Perus. CNPJ 630985552/1000 contra dígito 02. A sua cooperação e fidelidade são fundamentais na realização desta grande obra. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil. É sabido de todos os irmãos que eu gosto de hinos antigos, que não são tão antigos assim, mas que é guardado com muito carinho no nosso coração. É da minha época, do pastor Nerildo Acioli, meu grande amigo. Tem um hino, pastor, que nós cantamos muito, tenho certeza que o senhor ouviu muito naquelas reuniões de oração. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar o Rei Jesus, Senhor. Adorar ao Rei Jesus, Senhor. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei. De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus. Oh glória! De nós mesmos se esquecer e só pensar em Cristo, o Rei Jesus, Senhor. Adorai ao Rei Jesus, Senhor. Levantemos nossas mãos para quê? Glorificar ao Rei Jesus. Levantemos nossas mãos para glorificar o Rei Jesus. Oh, aleluia! Levantemos nossas mãos para glorificar ao Rei Jesus, Senhor. E adorar o Rei Jesus, Senhor. Orebaia. Quero louvar a Deus por esta igreja, por essa igreja. Ainda temos liberdade de adorar o Deus Todo-Poderoso. Tem lugares por aí que eu vou que as pessoas perguntam para mim: vai cantar o quê? Eu disse: vou cantar um louvor da harpa. Faz isso não, canta uma coisa mais moderna. Mas o meu coração queima quando eu digo: ai, como é bom, como é bom cantar os louvores que foram inspirados por Deus através da harpa cristã. Para glorificar o Rei
Jesus, Senhor, adorar. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males, cerebaua e agonia deste mundo cessarão. Alguém canta comigo, diga: cessará. Oh! No céu o pranto, pois não haverá mais dor, e ouvir chiar um canto dos gemidos do Senhor. Tu és digno de tudo, tu és digno de tudo. Uramoia dama, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Oh, tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Os santos e os anjos se prostram aos teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam os santos e os anjos se prostram ao teus pés. Os anciãos rendem suas coroas ao Cordeiro e a ele cantam. Tu és digno de tudo. Elebaia, Urabá. Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Oh, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória. Maravilha! Depois desse maravilhoso louvor que serviu aí para a gente pensar, né, em tudo que a gente ouviu nesta aula e também contribuirmos para a obra de Deus, chegamos agora ao final da nossa escola dominical. Eu quero mais uma vez agradecer a você que nos acompanhou, você que esteve conosco nessa transmissão
Mais uma vez eu quero agradecer aqui aos nossos pastores, pastor Elias Cardoso, a presidência da nossa igreja, a nossa superintendência da escola dominical, bem como os nossos superintendentes, pastor Edson, presbítero Isaías, bem como o grupo de professores tão abençoados da escola dominical que a gente tem aqui na Catedral, bem como os nossos alunos. Que Deus abençoe a sua vida, você que esteve nos acompanhando, e te convido para que no domingo que vem você esteja conosco. Teremos a aula presencial aqui na Catedral, na rua João Batista Fanton, número 505, aqui em Perus. Você é o nosso convidado. Estudaremos na próxima lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Basicamente, a pergunta que será respondida na próxima lição é essa, né? Se não é a igreja que salva, por que eu tenho que fazer parte de uma igreja? Discutiremos isso, por a importância de estarmos vinculados a uma igreja. Eu te convido a fazer parte da escola dominical, a estar conosco no próximo domingo, que estudaremos esse vibrante tema. Que Deus abençoe a sua vida, e eu te convido a fazermos mais uma oração para encerrarmos a nossa escola dominical online. Amado Deus, glorioso Pai, nós somos gratos a Ti. Eu quero lhe agradecer por todas as coisas, Senhor. O Senhor é um Deus muito bondoso, o Senhor é um Deus de graça, um Deus que nos concedeu essa oportunidade nesse momento de estarmos juntos com os nossos alunos por meio dessa ferramenta virtual. Lhe agradecemos por essa oportunidade, pela vida de cada um que nos acompanhou. Lhe peço da Tua bênção e que a cada dia, Senhor, o nosso coração possa ser inundado pela Tua palavra e que possamos ser edificados a cada dia pelo Teu Evangelho. O que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém, meu querido. Que Deus te abençoe. AD Perus, desde 1947, abençoando o Brasil.